Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Olá pessoal, Fala Carlão, COP29, Baku, Azerbaijão. Antes de apresentar meu convidado, eu queria passar alguns recados paroquiais, agradecer o apoio da revista Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro, agradecer também a Absolo, agradecer Andave, agradecer Faesp, agradecer também a CNA, nossa Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil. E aqui do meu lado agora, o Nelson Ananias é coordenador de sustentabilidade justamente da CNA. Você tá bom, meu querido? Tudo bem, bastante trabalho, mas trabalhando tá tudo bem. Pois é, rapaz. Ô Nelson, eu tive lá com vocês agora, dia 9 de outubro, vocês fizeram um lançamento importante lá em Brasília, um documento e um evento que se chamava de Baku a Belém, né? Eu acho que isso mostra um pouquinho qual é o foco da CNA nesses tempos, né? Sim, né? Aqui a gente começa a formar a agenda que vai fazer as discussões da COP no Brasil ano que vem. Uma COP bastante emblemática, uma COP em que os países renovam as suas metas, né, as suas NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, que são os compromissos que cada país tem para alcançar a redução das emissões. E nessa COP aqui de Baku, que é uma COP que a gente está chamando de a COP dos meios de implementação, como a gente vai alcançar essas medidas de redução de emissão de gases de efeito estufa, de questões de adaptação, a gente precisa saber qual a ambição que a gente vai ter ano que vem no Brasil. E é aqui que a gente vai saber o tamanho dessa ambição. Por quê? É aqui que nós vamos definir a questão do financiamento, quanto se vai aplicar em recursos, em cooperação, em ações cooperativas multilaterais entre países ou entre vários países, que vai dizer o que e como a gente consegue ser ambicioso a partir de 2031. Então, nós estamos aqui para trazer esse potencial, né? Além, a COP ela não traz apenas obrigações para o setor produtivo, para nós do agro, mas também traz bastante oportunidades. E é aqui que se discutem quais são essas oportunidades, como isso vai ser financiado, como vai funcionar o mercado de carbono, qual o enfoque da agropecuária dentro da ação de alcançar a redução de emissão de gases de efeito estufa e até mesmo a fixação desses gases de efeito estufa. Então, nós estamos aqui para acompanhar essas negociações, trazer a visão do produtor rural aos negociadores brasileiros para que eles defendam a gente em todas essas negociações e também para estar aqui no estande do Brasil, para trazer e mostrar não só para brasileiros, mas para todos aqueles que passam aqui, que estão negociando de outros países, a importância e a sustentabilidade do nosso setor produtivo. Olha, vale a pena a gente retomar um pouco, porque esse documento da CNA é um documento importante, né? E eu gostaria que você pudesse, vamos dizer assim, esclarecer para a gente quais são os pontos fundamentais, porque você muito bem disse, vocês estão aqui para trabalhar em nome da agricultura. Sim. E da pecuária brasileira. O que a nossa agricultura e a nossa pecuária precisa, requer, o que está no documento da CNA? Bom, a boa notícia é que nós já fazemos agricultura que é passível de mercado de carbono, que atendem essas demandas do Acordo de Paris há muito tempo. Os produtores rurais têm o Código Florestal mais restritivo do mundo. Então, nós temos 33% do território nacional sob vegetação nativa dentro da propriedade privada. Isso é um ativo ambiental que precisa ser trazido aqui. Se de um lado a gente cumpre o Código Florestal, de outro lado a gente faz agricultura de baixa emissão de carbono, exemplo para o mundo que concilia, né, o que é a base do Acordo de Paris, que é mitigação, ou seja, tirar o CO2 da atmosfera para que ela não ocorra gases de efeito estufa, tem a adaptação, que
que é, já que a mudança climática vem, a gente tem que estar preparado para que a gente atenda, que essa mudança climática não cause insegurança alimentar, insegurança energética. E como a agricultura já faz isso há pelo menos 50 anos com o Código Florestal e há pelo menos 12 anos com o ABC, é importante trazer isso para cá para mostrar que a gente faz e como a gente faz uma agricultura que tem esses co-benefícios que a gente chama, que além de produzir comida, além de produzir energia, etanol, biocombustíveis e outros, ela é uma agricultura que tira CO2 da atmosfera e que também é adaptada. Não existe agricultura com maior sucesso em adaptação do que a agricultura brasileira. Então, essas experiências, elas precisam ser trazidas para cá, elas precisam ser reconhecidas, valoradas, precificadas e mais para frente pagas, né? Que é o ideal é isso. O ideal é isso. Agora, o produtor brasileiro, como você mesmo falou, ele acho que lá para trás ele fez uma aposta para ele mesmo. Ou seja, na verdade, ele não ficou de braços cruzados esperando que alguém financiasse. Ele foi lá e fez, né? Sem dúvida. A gente tem que reconhecer o investimento nas pesquisas, mas junto com esse investimento das pesquisas e seus resultados, o engajamento do produtor rural, né? O produtor rural se engajou, ele aderiu ao plantio direto, ele aderiu à integração lavoura-pecuária-floresta, ele aderiu à fixação biológica de nitrogênio, ele produziu mais com segunda safra, às vezes até terceira safra, produzindo mais no mesmo lugar, sem avançar no desmatamento, sendo mais eficiente no uso dos recursos naturais, o que nos permitiu agregar não só um valor à produção, mas um valor à sustentabilidade. Sim. Produzir mais no mesmo espaço, quer dizer, eu estou usando menos recursos naturais, eu estou emitindo menos, estou poluindo menos, estou impactando menos na natureza. E isso o produtor rural brasileiro aderiu, mostrou ao mundo que é capaz e é possível fazer isso. Num primeiro momento, para aumentar sua própria produtividade, sua rentabilidade. Hoje somos um dos maiores exportadores, né, de produtos do agro do mundo. Mas essa agregação de valor, ela não é só na produção, na produtividade, é na sustentabilidade. E isso precisa ser medido, valorado e reconhecido. Você falou bem uma palavra medido, né? E a gente, invariavelmente, nós estamos aqui num mundo que é um mundo temperado, vamos dizer assim, para dizer um pouco, a gente não possui ou ainda não tem as regras, as nossas medidas próprias, ou seja, uma tropicalização da régua de avaliação. Como é que anda esse assunto? Porque isso é um tema importantíssimo, né? A gente tem que avaliar a agricultura tropical, tem que ser avaliada não com a regra da agricultura temperada, mas sim com as regras da nossa agricultura, né? Não, perfeito. O que a gente não pode deixar é de ter metodologias próprias que meçam aquilo que a gente faz, né? Hoje o que acontece é que a gente importa essas metodologias de uma agricultura que não é a nossa agricultura, é uma agricultura muito menos eficiente do que a nossa. Tropicalizar quer dizer trazer a realidade e medir da forma correta aquilo que se faz nesse sentido de reduzir emissão de gases de efeito estufa. É um dos temas que a gente está tratando aqui na COP. Então, o financiamento, por exemplo, ele vem para que a gente invista nos nossos pesquisadores, na nossa academia, para que a gente tropicalize isso. Então, a gente está trabalhando questões aqui de financiamento, mas não só o financiamento como uma forma de viabilizar todos os outros instrumentos do Acordo de Paris. O mercado de carbono, que também é um grande ativo ambiental do Brasil, tanto em floresta quanto em agricultura ABC. O trabalho conjunto coronífero, que é quando a gente traz a agricultura para dentro do Acordo de Paris, é um espaço para discutir a agricultura e segurança alimentar e cadeias produtivas dentro do Acordo de Paris, porque a gente não pode alcançar a segurança, a redução da emissão de gás de efeito estufa a qualquer custo. Nós temos segurança alimentar para garantir também. A gente tem segurança energética, então isso precisa ser medido. A gente precisa dizer a adaptação. Não existe uma agricultura com exemplo de adaptação maior do que a do Brasil. Nós levamos trigo
para o Cerrado, nós levamos uva para o Nordeste, nós trouxemos a soja, que era uma cultura de clima temperado, para o Centro-Oeste. Nós somos exemplos e somos competentes em adaptação. E adaptação é uma forma de medir mitigar, né, ou reduzir os impactos das mudanças climáticas. Então, nós somos exemplo para todos os instrumentos do Acordo de Paris. O que a gente precisa é estar aqui para que os nossos negociadores entendam essas vantagens e coloquem na mesa à medida que as propostas vão ocorrendo, os instrumentos vão sendo definidos, o financiamento vai sendo definido, de que forma, para quem que vai. Para isso, a gente está aqui para defender o agro e trazer essas vantagens. Transformar aquilo que de início do Acordo de Paris era uma obrigação e uma vantagem competitiva do agro brasileiro. Nelson, eu tenho pouca experiência em COP, é a minha terceira COP só. Mas a impressão que dá é que existe desde o Acordo de Paris, lá desde 2000, vai fazer 10 anos agora, né? Há muita promessa, muita regra, mas pouquíssima ação. Inclusive, eu conversei com um diretor aqui do Itamaraty e ele me disse o seguinte: Carlão, minha função agora é essa, a gente tem que tirar isso do papel. Você está, vamos dizer assim, o seu copo em relação a isso está mais cheio, mais vazio? Como é que você... Não, eu acho que é um copo meio cheio, né? É um copo meio cheio porque a gente aprendeu a ver o Acordo de Paris de uma forma de copo cheio, de vantagens e não só de obrigações. Porque obrigações a gente já tem naturalmente numa legislação exigente, né? Obrigações de mercado hoje que existem da sustentabilidade e que a gente não tem medo desse desafio. O produtor rural brasileiro, ele foi chamado lá na década de 70 a acabar com a fome dentro do Brasil. A gente era um país importador de alimentos. Sim. Nós fomos chamados a produzir mais. Depois que a gente conseguiu e alcançou esse patamar de produzir mais, nós fomos chamados a produzir melhor. E nós produzimos melhor. A gente tem os melhores produtos do agro exportáveis nas diversas cadeias brasileiras. Agora a gente tem esse terceiro desafio, que é produzir sustentavelmente. E a gente não tem medo desse desafio. E aqui a gente mostra que a gente não tem medo desse desafio. Legal. O que não se pode é transformar obrigações em barreiras não tarifárias ou comerciais ao agro brasileiro. Porque nós somos sustentáveis com certeza. O que a gente não pode deixar é que essas obrigações inviabilizem o nosso setor produtivo ou que manchem a imagem da sustentabilidade do agro brasileiro. Maravilha, gente do céu, é uma aula. Nelson, você entende do assunto demais da conta. Muito bom começar o dia aqui em Baku falando com você, viu? Obrigado pela sua gentileza de falar conosco aqui. E olhando para a COP, para o ano que vem, né? Que você espera? Se eu fosse ter essa conversa com você lá na COP no dia 21 de novembro, que é o dia que termina a COP do Brasil o ano que vem, o que você gostaria de estar falando para mim? Bom, antes de mais nada, Carlão, é fácil falar do agro, porque o agro não deve para ninguém em termos de sustentabilidade. Legal. Nós somos exemplo. Então, para mim, estar aqui e defender o agro é muito fácil. Defender um bom produto é muito fácil. Então, é um orgulho para mim, pessoalmente, e para a CNA vir representar os produtores rurais. Sobre a COP30, é uma oportunidade do Brasil mostrar realmente todo esse potencial de sustentabilidade que ele tem. Nós vamos estar em casa, trabalhando, mostrando que a grande parte dos produtores rurais trabalha com conciliação de preservação da natureza, com biodiversidade, com floresta, com tudo aquilo. E mesmo assim nós somos um grande exemplo de produção e garantidor de segurança alimentar. Na COP30 nós estaremos prontos para assumir mais um compromisso a partir de 2031, para 2035. Então é importante o produtor, nosso setor, estar mobilizado para levar o melhor do agro lá e para orientar o nosso governo para que as obrigações, as metas que serão discutidas ano que vem, elas sejam compatíveis com o nosso setor. É isso aí, gente. Obrigado, Agro Revenda. Obrigado, Absolo. Obrigado, Faesp. Obrigado, Andave. A gente se vê amanhã no nosso próximo programa.
Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.